Oi, gente, essa é a Camila, eu me chamo Júlia e estamos começando mais um TO. TO em casa. Então a gente está com a Camila hoje, ela é lá do Fernandes Figueira e eu vou pedir para ela se apresentar melhor. Oi, Júlia. Meu nome é Camila Cristina Ferraiolo da Silva. Eu sou terapeuta ocupacional, formada pela UFRJ em 2016, janeiro de 2016. E aí, logo depois eu emendei a residência. Eu sou da turma de 2016-2018, da residência do Fernandes Figueira também. Então, eu sou especialista em saúde da criança e do adolescente cronicamente adoecidos. E aí, logo depois do fim da residência, eu queria continuar trabalhando com criança, né? Então comecei a procurar alguma clínica, alguma coisa, porque na época eu não estava tendo concurso, não estava tendo nada, né? E aí eu comecei a trabalhar numa clínica, que eu trabalho até hoje também, que eu atendo um público mais voltado pro TEA. Então eu trabalho nessa área, assim. E aí logo depois surgiu a oportunidade do contrato no IFF. Então eu voltei pro IFF, atendendo a pediatria, dando um suporte na neonatal, mas eu estava especificamente na pediatria. E aí acabou que a gente não tinha uma entrada tão grande na neocirúrgica, mas aí como eu estava dando esse suporte na neonatal, o pessoal da neocirúrgica começou a se interessar um pouco, então eu comecei a entrar assim nessa área neo especificamente, né? Então eu sempre tive um interesse assim, né, com a clientela pediatria, neonatal, mas aí foi na prática que eu fui me interessando mais. Nesse meio tempo, né, eu fiz um concurso para professor substituto da FRJ, e aí eu passei, eu estava iniciando agora em março, mas aí com essa pandemia foi tudo cancelado, então eu tô aguardando para começar a dar aula, mas eu tô no apoio da preceptoria da residência lá no hospital universitário, então eu tô com as residentes lá também nesse momento. Aí é isso, assim, mais ou menos o meu histórico, né? Eu vou muito para essa área de contexto hospitalar, para essa área de pediatria, né? São as áreas que eu procuro fazer curso, que eu procurei me especializar, que eu busquei estágio na época da graduação, busquei projeto. É uma área que eu tenho mais interesse. Então, como vocês podem ver, né, a Camila atua na UTI neonatal cirúrgica, que é diferente do que a gente falou um pouquinho no vídeo com a Natália. Sim. E aí eu queria saber de você, assim, como é que funciona uma UTI neonatal cirúrgica, porque eu nem sabia dessa informação. Antes da Natália vir falar que você atuava numa UTI neocirúrgica, e eu não sabia como é que funcionava, então tô te perguntando. Na UTI neonatal cirúrgica, ela é bem específica, assim. Se a gente pensar que o IFF, ele é um centro de referência para doenças raras, tem uma maternidade de risco fetal, os nossos casos são bem complexos, né? As nossas crianças nunca estão estáveis o suficiente. Só que as nossas crianças, elas ficam internadas muito tempo, né? Então, é importante, assim, na UTI neonatal cirúrgica, a gente ter um contato com a equipe, tanto a equipe médica que está na UTI neonatal cirúrgica, quanto a equipe da cirurgia. E é importante a gente conversar com o pessoal da nutrição, da farmácia, da enfermagem, técnico de enfermagem, fono e físios, motores e respiratórios. Por quê? Porque essas crianças estão sempre num pré ou num pós-operatório, né? Então a gente tem que sempre entender como é que elas estão, como é que tá a situação dessas crianças, como é que tá a dieta, se elas estão passando dieta, se elas estão em dieta zero, se elas têm algum episódio de vômito, se elas estão em incubadora, se elas estão no berço, o motivo de estar nesse ambiente. É algo bem complexo, assim, né, por conta dessa especificidade. E aí, na nossa UTI, a gente tem muitos bebês pré-termos, né, que são aqueles bebês de parto prematuro, e a gente tem muitas crianças com síndrome, com muitas doenças raras, que aí, no caso, a gente atende especificamente crianças com gastrosquise, onfalocélia, atresia de esôfago e hérnia diafragmática. Esse é mais ou menos o meu público, é mais ou menos as crianças que a gente atende, que a equipe procura a gente para atender, porque são crianças que ficam muito tempo, né, ou porque elas estão esperando ainda a correção, ou por conta depois, né, porque elas precisam progredir a dieta e acabam ficando muito tempo internadas. Então, esse funcionamento, ele precisa de uma parceria muito grande da equipe, senão a UTI, ela acaba não funcionando, assim, né, de verdade. Como é que você, assim, sendo TO, você atua na UTI neocirúrgica? Porque quando eu penso em neocirúrgica, eu já penso assim, o que você vai querer ser? Uma de nós. Abrir de bebê e tal, e sangue, e me dá nervoso, assim.
Queria saber de você. Confesso que eu ficava também, mas não é tão assim. Lógico que eu tenho crianças lá que às vezes estão, por exemplo, acabaram de fazer cirurgia, estão com alguns pontos, então geralmente eu espero um certo tempo para começar a atender, né? Então assim, o meu papel como TO lá na UTI neocirúrgica, a gente atua dentro de vários aspectos da TO, apesar da gente achar que não pode por ter o nome UTI e cirurgia juntas, a gente tem muito para intervir nesse meio. Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa é nessa intervenção oportuna do bebê. É a gente aproveitar, quanto mais novo, né, a gente conseguir fazer essa intervenção, a gente pensar em o que a gente vai fazer para essa criança, né, para esse bebê se desenvolver de forma adequada. Então, assim, a primeira coisa que eu penso é na organização do ambiente, né? Então, assim, a ideia é minimizar os estímulos nocivos que são oferecidos para essa criança, porque a criança tá ali dentro de uma incubadora ou dentro de um berço e ela tem aquela luz acesa o tempo inteiro, ela não vê se é dia, se é noite, ela tá sempre sendo furada, sendo manuseada, sendo mexida, tá sempre muito frio. Então a ideia é que com a nossa intervenção a gente consiga minimizar esses estímulos ruins, né, esses estímulos que são necessários, mas que são nocivos, né, pro desenvolvimento. A estimulação visual, que ela é extremamente importante. A gente tem crianças que estão sempre deitadas em supino ou deitadas em decúbito lateral, e aí elas estão sempre olhando pro mesmo lado. E aí a gente pensar que o olho ele é um músculo, e um músculo ele precisa ser estimulado, né? Senão ele não tem muita função. Então a gente precisa trabalhar também a parte visual dessas crianças. O vínculo com a família, né? É uma UTI, essa criança vai ser operada. Então, como é que a gente conversa com essa família? Como é que a gente traz essa família assim para atuar junto com a equipe, para estar disposta a estar ali com a criança, conseguir pegar aquela criança no colo mesmo com tantos acessos, com tantos equipamentos que essa criança fica. Pensar nessa intervenção precoce. Então, a gente atende logo, e aí assim, logo mesmo, porque a criança ela nasce, ela vai pra UTI neonatal, ela vai pra UTI não cirúrgica, e aí ela tá sempre ali, naquele bercinho. Então, o que a gente tem que ver é o posicionamento. E aí, assim, eu disse tudo isso que eu faço, mas o meu foco, na verdade, assim, total com essas crianças, né, com esses recém-nascidos, é o posicionamento. Porque eles estão sempre com muitos tipos de tecnologia, é com uma sonda, é uma gastro, é uma bolsinha de colostomia, é uma sondinha que aí pede que essa criança fique com o berço um pouco mais elevado. Então eu tenho que estar sempre vendo o posicionamento dessa criança para ela estar alinhada biomecanicamente, para ela não ter nenhuma deformidade. Eu tô sempre atuando dessa forma, pensando em alinhamento biomecânico, pensando em posicionamento. Isso vem muito também assim dos cursos que eu faço, vem um pouco da minha formação no método neuroevolutivo, né? Então, principalmente com essas crianças assim, é posicionamento, é ensinar para as mães que a posição de prono é importante quando a criança não está dormindo, né? Só quando a criança está acordada. Mas é tirar esse medo das mães mesmo de segurar essa criança, de movimentar essa criança. Isso é muito importante, né? Porque ela não deixou de ser mãe porque a criança está numa incubadora, né? Então acho que é importante mesmo essa estimulação de vínculo, né? Porque é um medo. Não vou te falar que não é. Uma criança que é super pequenininha às vezes, que é bem prematura, como você falou, né? Tá com uma bolsa de colostomia, tá com alguma questão, e aí você já tem o medo mesmo de segurar um bebê. Quando é um bebê prematuro, eu acredito que esse medo ele aumente muito, né? É verdade, sim, porque essas crianças, essas mães, na verdade, elas têm esses bebês e elas ficam muito tempo sem poder segurar essas crianças, né? Ou porque ele tem que fazer uma cirurgia e não pode ter muito movimento, não podem pegar. Então elas passam aquele iniciozinho, que é aquele início idealizado pela mulher, né? De poder segurar a criança, de poder amamentar, elas passam sem conseguir fazer isso, né? Então, se a gente pode proporcionar esse momento, é extremamente importante. É importante para a mãe, para ela criar o vínculo com o bebê, mas é importante também para o bebê, né? Ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir amado, ele precisa estar ali no colo da mãe, ele precisa ter esse contato. É extremamente importante para o desenvolvimento. É verdade. E aí eu queria saber, assim, da sua rotina como profissional. Como é que ela é? O que você costuma fazer no seu dia a dia, assim, de profissão? O hospital, né, ele é um instituto de ensino, então eu tô sempre com alguma residente. A gente tá sempre atendendo juntas, né, fazendo essa divisão mesmo. Às vezes ela atende, eu fico mais observando e dou um apoio. Às vezes eu atendo e ela fica lá observando. Lá na UTI neonatal, na UTI neocirúrgica, né, tem 6 leitos, mas eu não atendo só na neocirúrgica, eu atendo na cirurgia também, porque eu faço o acompanhamento dessas crianças que deixaram de ser neo, né, e aí passaram pra pediatria, então eu permaneço com atendimento. E aí, assim, minha rotina é sempre conversar com a equipe, então a gente sempre participa dos
rounds. E aí, assim, eu converso com a equipe em geral. Médico, enfermeiro, técnico, fono, físio, nutrição, porque eu preciso saber tudo sobre essa criança. Eu preciso chegar lá e saber se essa criança teve episódio de vômito durante a noite, porque senão eu não atendo. Porque provavelmente pode ser por alguma complicação, ou isso pode acarretar uma perda de peso. E aí eu não atendo criança que tá perdendo peso, porque eu faço um gasto energético com ela quando eu tô movimentando, né? Então, se a criança tiver em dieta zero, eu também não atendo. Se a criança for fazer um exame, preciso saber qual exame que ela vai fazer e se ela pode ser atendida antes ou não. Aí eu preciso pensar assim, conversar com a equipe para montar essas propostas gerais pro atendimento desse recém-nascido, né? Então, eu vejo se o meu atendimento vai ser só meu atendimento, ou se eu vou atender junto com a fono, se eu vou atender junto com algum outro profissional. A gente consegue fazer umas parcerias muito boas, porque a equipe é muito boa lá, então não tenho do que reclamar. Geralmente, a gente atende por parecer, então a equipe faz o parecer, mas assim, se a gente tiver lá, todas as minhas crianças estiverem em dieta zero, foi fazer exame, alguma coisa, eu sempre entro nas outras crianças para ver questão de posicionamento, independente delas estarem sendo acompanhadas pela TO ou não, porque às vezes a gente não tá acompanhando porque essa criança acabou de sair da cirurgia, ou porque ela vai entrar na cirurgia e aí precisa não perder peso. Então a gente não entra para fazer o atendimento da TO, mas eu entro para ver o posicionamento delas, um posicionamento adequado no berço. E você acompanha a cirurgia também ou não? Não, eu não acompanho a cirurgia. Entendi, graças a Deus. Tá bom. Eu acompanho esse momento, assim, o pré e o pós, né? A gente não começa a atender a criança diretamente assim, depois da cirurgia. Dependendo do tipo da cirurgia, a gente espera assim de 5 dias a 1 semana. Principalmente se a criança tiver feito uma cirurgia, tá com a barriga aberta. A gente não vai atender, óbvio, né? Mas é assim, é um tempo curto. E esses atendimentos com recém-nascidos são atendimentos curtos também, né? Então são atendimentos que duram 15 minutos, sabe? Porque aí a gente tem que ficar sempre acompanhando os parâmetros, ver como é que tá a oxigenação, como é que tá o batimento cardíaco. Então são atendimentos bem curtos. Só quando é um bebê um pouquinho maior que a gente faz um atendimento de meia hora, até por conta do funcionamento da unidade. Não dá pra gente ficar muito tempo com a criança. É verdade. E assim, gente, o que a Camila tá falando, assim, de equipe multi e tal, e esse contato com a equipe, é porque, assim, o Fernando de Figueira, ele é o sonho, né? Não é a realidade de todos os hospitais, mas ele, assim, em questão de equipe, o Fernando de Figueira, ele é realmente, assim, esse sonho, assim, de você conseguir ter esses rounds que ela tá falando, de conversa, de discutir caso. Talvez não seja a realidade de todo mundo, mas no Fernando de Figueira a gente consegue perceber isso, né? Nem sempre foi assim, mas a gente tenta fazer um esforço diário, assim, porque é importante para as crianças, né? É importante para eles que a gente converse e que todo mundo saiba o que o outro tá fazendo, pra gente traçar um objetivo comum, né, para esses pacientes. Então, a gente tem conseguido bastante. É bem legal isso. E a sua caminhada, assim, dentro do Fernando de Figueira mesmo? Porque eu soube e tal, que você tá lá desde o estágio. E aí eu queria saber, assim, um pouco da sua caminhada, porque a maioria das pessoas que me acompanham aqui são estudantes. Então, acho que seria interessante pra eles saber, assim, como é que você começou, como é que você chegou até hoje a ser contratada mesmo. Então, né, a fofoca não foi feita completa. Na verdade, eu comecei lá no hospital como voluntária. Na época, eu tava querendo fazer um trabalho voluntário e aí eu ouvi falar do Biblioteca Viva, que é um trabalho voluntário que acontece lá. E aí eu me inscrevi. E aí, quando eu tava lá, né, dentro do voluntariado, eu descobri que tinha estágio e residência em TO lá. Que assim, eu tava no 4º período da faculdade, então eu nem sabia os lugares que tinha TO. Eu só sabia assim, eu quero fazer estágio com criança, eu quero trabalhar com criança. Mas eu ainda nem sabia se eu queria criança no contexto hospitalar, eu não sabia aonde eu queria criança, mas eu queria. Quando eu cheguei, gente, eu vi TO atendendo dentro de uma unidade, assim, de internação. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero pra vida. E aí, quando abriu o período de estágio pra mim, né, eu me inscrevi, eu fiz estágio lá, eu fiquei 2 anos fazendo estágio lá. Eu peguei estágio curricular e estágio extracurricular. Foi processo seletivo e tudo mais, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive. Foi muito bom o estágio, né? Eu acho que tá no contexto hospitalar, assim, é algo que eu gosto muito, então eu acho super importante. A gente acha que tá no contexto hospitalar e vai aprender muito de reabilitação, porque você tá atendendo aquelas crianças, você vai trabalhar desenvolvimento e a reabilitação. Mas não é, porque aquelas crianças, elas estão internadas ali muito tempo, elas têm um período de internação muito grande, então são famílias que passam a viver no hospital, então a gente foge da reabilitação
reabilitação, porque tem todo um contexto social, tem toda a história daquela família. Então, assim, além de um aprendizado profissional, também foi um aprendizado de vida, assim. E aí eu decidi que eu ia fazer carreira lá. Então, quando eu acabei o estágio, eu já estava me preparando, assim, para montar o meu currículo para tentar residência lá. Então, eu acompanhava o edital, eu via o que pontuava, o que não pontuava. E aí eu comecei a pegar tudo que eu podia fazer durante a graduação e me desse pontos de currículo para eu passar na residência. Porque, assim, a prova, a gente não sabe se vai ser fácil, se vai ser difícil. Se no dia eu vou estar muito nervosa, eu não vou conseguir fazer uma boa prova, porque isso acontece. Mas eu queria me garantir em alguma coisa. Então, meu currículo estava quase 100% pontuado. E aí eu comecei a pegar projeto, monitoria. Eu acho interessante, assim, né, já que você falou que a maioria das pessoas que veem o canal, né, são alunos, assim, é importante olhar os editais, ver o que pontua, o que não pontua e tentar pegar, assim, fazer cursos, pegar os certificados dos cursos, porque é importante, porque tem um monte de gente que vai e acaba não pegando declaração nenhuma de que participou das coisas. E quando a gente vai fazer análise de currículo, fica todo mundo chorando lá. Mas é importante. Aí vai lá atrás de todo mundo que deu curso, corre. Pois é, e assim, é bom a gente ter uma pasta organizada com todos esses documentos. Quando eu fui pra análise, assim, você já tem que levar separado os documentos, né? Mas eu sempre levava mais. Eu falei assim, se elas não aceitarem, eu tenho um plano B aqui. Então eu fiz tudo que eu podia e que eu não podia pra pontuar. E estudei muito, né? Assim, estudar SUS é muito importante a gente saber. Pra quem quer passar na residência lá no hospital, não tem como não estudar SUS. E aí, assim, fiz a minha residência, foi ótimo. Foi muito bom. A gente tem um primeiro ano bem puxado, assim, de aulas, mas a gente tem uma parte prática muito boa. No segundo ano a gente já tá mais nessa prática, mas a gente também tá escrevendo, porque a gente tem que fazer o trabalho de conclusão da residência. Então a gente tá sempre estudando, tá sempre produzindo. Eu gosto muito disso. Aí daí eu fiquei pouco tempo fora do IFF, na verdade. Acho que eu fiquei uns 3 meses fora. Eu voltei no contrato. A gente ainda não tinha tido contrato de TO lá no hospital. E aí a Natália, né, ela conseguiu, assim, batalhando muito com a equipe da TO, né, com as pessoas que já estavam, assim, um tempo lutando por uma vaga, conseguiram esse contrato. E, assim, gente, eu acho o hospital incrível. Eu acho que, assim, é porque a gente consegue trabalhar muito bem em equipe. A gente não tem uma equipe de TO muito grande, mas, assim, as pessoas que fazem parte da nossa equipe são ótimas. A gente trabalha muito bem, a gente consegue discutir bastante, a gente consegue produzir bastante, isso é bem importante. E a gente tem um espaço, sabe? É um espaço que ele há um certo tempo, né, com as outras TOs mais antigas, mas é um espaço que a gente conseguiu, então as pessoas sabem quem nós somos, elas sabem o que a gente faz, e a gente é chamada para atender essas crianças, isso acontece, sabe? Lógico que a gente faz buscativa, assim, mas assim, aparece muito parecer, sabe? A gente é procurada e as pessoas entendem o porquê que a gente tá ali. Isso é bem importante. A gente tem que estar sempre se colocando, né? A gente tem que estar sempre se posicionando exatamente para isso, para nossa profissão ser conhecida. Então acho que é isso, Camila. Gente, eu vou deixar aqui embaixo o e-mail da Camila. Pra se vocês tiverem alguma dúvida, entrar em contato com ela, porque eu não vou saber responder, mas ela vai. Então vocês perguntem a ela. E é isso. Muito obrigada, Camila, por ter participado. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês que estão assistindo também. Lembra de curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo e de se inscrever aqui no canal. Um beijo. Até o próximo.